Boa noite. Boa noite. Papa Francisco se prepara para a viagem ao Congo e ao Sudão do Sul, nações africanas que sofrem com a violência. Visita apostólica começa no dia 31 de janeiro. Núncio apostólico no Congo diz aguardar Francisco para cicatrizar as feridas. São Paulo tem eventos para as últimas semanas de férias e aniversário da cidade. Publicado no Diário Oficial da União, reajuste salarial de quase 15% aos professores. Sancionada com vetos, lei que cria a Política Nacional de Educação Digital. Esperança de dias melhores. Detentas de Sergipe buscam cursos profissionalizantes e participam de provas do Enem. Igrejas históricas. A beleza da sacristia da Catedral da Sé de Olinda. E a persistência de Padre Jonas Abib em anunciar o Evangelho. Você sintoniza a Canção Nova TV da Inspiração Católica. O Canção Nova Notícias começou. Jornalismo a serviço da vida e da esperança. A República Democrática do Congo será visitada pelo Papa Francisco no dia 31 de janeiro na viagem apostólica que fará à África e o levará também ao Sudão do Sul. O núncio apostólico no Congo, Dom Ettore Balestreiro, disse aguardar o Papa para cicatrizar as feridas. Uma explosão no último domingo deixou pelo menos 17 mortos e mais de 40 feridos em uma igreja pentecostal na província de Kivu do Norte. O ramo do Estado Islâmico na África Central assumiu a responsabilidade. Disseram ter detonado a bomba e ameaçaram novos ataques. A República Democrática do Congo e o Sudão do Sul são os próximos destinos do Papa Francisco. A viagem apostólica de número 27 do Pontífice terá início no dia 31 de janeiro e vai até o dia 5 de fevereiro. Em uma entrevista ao Vatican News, o núncio apostólico no país, Dom Ettore Balestreiro, fez a análise do contexto sociopolítico da região e o balanço dos preparativos para a visita do Papa. Ao Vatican News, o núncio afirmou: o ataque é um sinal preocupante porque afirma a evolução da situação. Por isso, será importante o encontro do Papa, quando vier, com as vítimas do leste. Em todo o país, há a expectativa de receber uma palavra de consolo e também de sarar as feridas que, infelizmente, ainda sangram, sobretudo no leste do país. Em telegrama ao presidente da Igreja de Cristo no Congo, o Papa expressou condolências às vítimas do atentado. Disse ter recebido com tristeza a notícia do ataque e expressou compaixão e proximidade a todas as famílias atingidas por esta tragédia. E em oração, Francisco confiou os falecidos e os feridos à misericórdia de Deus. O reajuste anual do piso salarial dos professores foi oficializado pelo Ministério da Educação. Liana Nunes tem informações sobre esse aumento no piso do magistério. Liana, boa noite para você. Boa noite a todos. Exatamente, a portaria já foi divulgada no Diário Oficial da União nesta terça-feira. O novo valor foi definido em dezembro, ainda no governo de Jair Bolsonaro, mas só entrou em vigor agora. O novo valor foi anunciado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, nas redes sociais. Na postagem, o ministro fixa o valor em R$ 4.420,55. Santana destaca: a valorização dos nossos profissionais da educação é fator determinante para o crescimento do nosso país. O reajuste anual do piso salarial dos professores foi determinado em 2008. O novo valor deve ser pago sempre na folha de pagamento de janeiro. Apesar de definido pelo governo federal, o salário da educação básica é pago por prefeituras e governos estaduais. O reajuste já tinha sido divulgado em uma portaria no fim do ano passado, ainda no governo Bolsonaro, mas só foi oficializado no Diário Oficial da União desta terça-feira. Os prefeitos e governadores são obrigados a cumprir a regra, mas a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, afirma que grande maioria tem carga horária menor, o que diminui o valor. O que acontece é que a maioria dos municípios do Brasil, a carga horária é de 20 horas. O valor a ser pago é metade
do valor previsto para agora, janeiro de 2023. Os R$ 4.420,55 é para 40 horas por semana. O representante da Confederação dos Trabalhadores também afirma que não há plano salarial para professores com mais tempo de carreira. O que acontece é que, a partir daí, estados e municípios provocam um achatamento na carreira, porque o piso é para salário inicial, 40 horas, nível médio. No caso de Pernambuco e de Sergipe, esse valor está sendo pago para um professor de nível superior, um professor com licenciatura, que já é carreira e deveria ser um salário maior. Para o Lafayette, professor há mais de 30 anos, o reajuste é um bom incentivo depois dos desafios enfrentados nos últimos anos com a pandemia. E o professor sempre cada vez mais desmotivado, né? Então isso aí vai representar muito para a categoria, né? E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aprovou com vetos na última quinta-feira a Política Nacional de Educação Digital, que desenvolve novas ações para a educação básica do Brasil. O projeto de lei que cria a Política Nacional de Educação Digital tem o objetivo de promover, entre outros aspectos, a especialização, pesquisa e a educação escolar digital. A ideia é possibilitar a qualificação de dirigentes escolares, a formação de lideranças, a inclusão de mecanismos de avaliação externa, o desenvolvimento de planos digital para as redes de ensino e definição de metas na aplicação da política para o ensino público e privado. Como a lei foi aprovada com vetos, as disciplinas de computação, programação e robótica que estavam previstas na inclusão da educação digital foram retiradas do currículo dos ensinos fundamental e médio. A justificativa apresentada é que a mudança na grade curricular depende de aprovação por parte do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de Educação. A relatora do projeto e deputada Ângela Amin, do Partido Progressista, afirmou que vai trabalhar para que os vetos sejam revogados. Todo o nosso trabalho agora vai ser para a derrubada do veto, para que nós tenhamos na escola pública essa oportunidade e não ter mais uma vez a discriminação com relação aos nossos jovens. Rafael Mascarenhas é cofundador de uma escola de robótica. Afirma que a disciplina é importante para a formação do aluno, pois impulsiona o desenvolvimento de diferentes habilidades. Então, ela é uma oportunidade do estudante estudar na prática, né, e testar conhecimentos de raciocínio lógico, de abstração, de decomposição de problemas, de trabalho em equipe. É utilizar essa tecnologia para estudar outros componentes, falar de física, falar de matemática, conteúdos que a gente já vê dentro da grade do estudante. Os vetos de Lula ainda podem ser derrubados pelos deputados, mas é preciso que 257 deputados e 41 senadores se posicionem contrários ao presidente. A data para a votação dos 3 vetos da lei ainda não foi definida. Daqui a pouco nós retornaremos aqui de Brasília para falar sobre a saída do Brasil da Declaração do Consenso de Genebra sobre Saúde da Mulher e Fortalecimento da Família. Yara, Reinaldo. Ok, Liana, até já. Olha, mais de 70 mil presos participaram do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A esperança por dias melhores estimula as internas que cumprem as penas em Sergipe. E diversas mulheres têm à disposição cursos profissionalizantes. Dias atrás, elas participaram das provas. No presídio feminino de Sergipe, as mulheres sonham com dias melhores. Cursos profissionalizantes são oferecidos às internas. A cada 3 dias de trabalho na atividade de corte e costura, um dia a menos na pena. A professora exibe orgulhosa os produtos feitos pelas alunas. As meninas aqui, elas são muito interessadas, são muito inteligentes e eu aproveito todo esse potencial que elas têm para poder elevar a autoestima e tentar profissionalizá-las para que um dia, quando elas saírem daqui, elas tenham bote outro sentido na vida. Preocupação da própria secretaria no sentido de ressocialização das reeducandas. E a gente já vê alguns relatos de que quando elas saírem daqui querem montar o seu próprio ateliê. Uma das prioridades nessa atual gestão na Secretaria de Justiça é estimular cada vez mais a ressocialização.
Por isso que, além desses cursos profissionalizantes que você viu na reportagem, estimulá-las também, as internas, a se submeterem ao Enem e, quem sabe, um dia, ter um curso em nível superior. Os nomes que utilizamos são fictícios para proteger a identidade delas. Depois de cumprirem a pena judicial, o desejo das 30 internas que fizeram o Enem é recomeçar. Sempre tive um sonho de infância, mas infelizmente devido à vida errada, me formar em arquitetura, dar uma condição melhor para minha família, para minhas filhas. Outra vez eu fiz, mas eu não consegui passar e dessa vez testei mais uma vez meus conhecimentos e estou aí, né, esperando ver se consigo ganhar umas pontuações para passar em todas as matérias, né? É uma coisa que quando a gente está lá fora é muito difícil a gente conseguir também se inscrever assim, né, para o Enem. E aqui dentro a gente teve uma oportunidade, um privilégio, né, de a gente fazer essa prova. Em caso de aprovação, o juiz decide como as internas vão participar das aulas na universidade. Na maioria dos casos, o sistema de ensino à distância é o mais eficaz. E uma profissão que eu sempre achei muito bonita, que é ser professor. E eu pretendo fazer licenciatura em letras e quero fazer crescer esse país através de sendo professor. Estamos de volta e a gente volta a falar de educação porque janeiro é mês de férias escolares dos filhos e de criatividade para os pais que precisam driblar os elevados preços do material escolar. E algumas ações podem ajudar a diminuir o valor do produto na hora da compra. Maria já começou a comprar materiais escolares. Percebeu que neste ano os gastos serão maiores. Tem aumentado bastante, não só o material escolar, como tudo no geral. Se você também já começou a comprar os materiais escolares e notou que os itens estão mais caros, saiba que esta é uma realidade para este ano. Muitos produtos estão com valor 30% maior do que no ano passado. Estojos, mochilas, bolsas, itens de escrita, lápis, caneta, borracha, eles estão na faixa aí de 15% a 20%, até 25%. E a parte de papel, itens de papel como os cadernos, agendas, blocos, os reajustes foram da faixa de 20% a 30%. Aproveitar materiais do ano anterior em bom estado é uma alternativa. Pesquisar antes de comprar é essencial. Não deixar a escolha para a última hora também. Outra orientação dessa educadora financeira é a união dos pais na hora das compras. Aproveita os grupos de mães, se organizem para comprar em grandes quantidades, principalmente os livros didáticos. Se você comprar direto da editora e em quantidade, você vai conseguir bons descontos. E aproveitando já essa pegada do grupo de escola, vocês podem também se comunicar com as mães do ano anterior para que vocês possam comprar os livros usados, que também faz todo sentido e de quebra aí você está também educando seu filho a reutilizar. Na livraria João Paulo, a troca de livros é adotada por muitos clientes, opção que representa economia de quase 40%. Está havendo uma conscientização nesses últimos anos sobre a questão de reutilizar os livros. Então, os livros têm vindo assim muito bem conservados. Às vezes você for ler um livro e fala, poxa, mas parece que nem estudou, de tão bom. E essa economia geralmente é revertida por uma mochila nova, cadernos de personagens. Evitar produtos personalizados pode ser sinônimo de economia. Maria e Paula têm um acordo. Escolher apenas um item que seja da escolha dela. E o restante, maior promoção, a escolha que cabe no meu orçamento. Nem sempre Paula concorda, mas entende a importância da decisão da mãe. As coisas cresceram de uma maneira muito rápida, então depois do mês pode pesar um pouquinho para minha mãe e para nossa família. Olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou a saída de 85 mulheres presas em regime semiaberto da penitenciária do Distrito Federal. Nós vamos chamar mais uma vez, vamos chamar de Brasília, perdão, a Liana Nunes, que tem as informações. Ô, Liana. É isso mesmo, viu? O ministro aceitou o pedido da Defensoria Pública da União e determinou a saída antecipada dessas mulheres com tornozeleira eletrônica. A medida tem prazo inicial de 90 dias e o objetivo é abrir espaço para as mulheres suspeitas de participar dos atos de 8 de janeiro, presas em regime fechado.
Ainda sobre esse contexto, o ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, preso no último sábado por suspeita de omissão nos atos violentos nos prédios dos três poderes, deve prestar depoimento à Polícia Federal nesta quarta-feira. A expectativa é de integrantes da própria Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal. Agora vamos falar de auxílio reclusão. Uma portaria do Ministério da Previdência reajusta o valor do benefício e estabelece novo limite para o recebimento do auxílio. Os dependentes de presos que já passaram por julgamento e cumprem penas em regime fechado têm direito de receber o valor pago. O auxílio reclusão é pago aos dependentes de pessoas presas que contribuíram para o INSS antes da prisão. Os dependentes de presos em regime semiaberto também poderão receber o auxílio reclusão desde que a prisão tenha ocorrido até 17 de janeiro de 2019. O benefício é destinado a dependentes de baixa renda. O valor máximo do pagamento é de um salário mínimo. Neste ano, com o reajuste salarial, o valor foi fixado em R$ 1.302. Só tem direito a receber o benefício o detento que antes da prisão tinha renda de contribuição à Previdência de até R$ 1.754 no mês da prisão. O pagamento é encerrado quando o preso volta à liberdade. Francisco Coelho para o Canção Nova Notícias. Nossa participação fica por aqui. Desejo a todos uma boa noite. Reinaldo, Yara. Boa noite para você, Eliana. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. A guerra entre Rússia e Ucrânia deixou até agora mais de 17 milhões de ucranianos precisando de ajuda humanitária. Destes, 9 milhões necessitam de ajuda de alimentos e alojamento. Desde o início da guerra, a Polônia é o país que acolheu o maior número de ucranianos, cerca de 940 mil. Perto de completar um ano da guerra entre Rússia e Ucrânia, o capelão dos imigrantes ucranianos em Portugal, padre Ivan Huds, avalia que seu povo está unido e se vê mais forte. A única coisa que eu posso dizer é que o povo está mais unido para lutar, para defender o que é nosso, a terra, as suas famílias. De acordo com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Portugal concedeu mais de 56 mil proteções temporárias a cidadãos ucranianos e estrangeiros que moravam na Ucrânia. Atualmente, mais de 17 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e cerca de 9 milhões de ajuda alimentar e alojamento. Além disso, muitos estão sem aquecimento devido à destruição das instalações elétricas. Crianças, mulheres, idosos que não têm eletricidade, não têm água, não têm canalização, devem sempre estar no subterrâneo para fugir destes bombardeamentos. Claro que é difícil. Uma tradição nas igrejas no Oriente são os ícones. Em especial, o sacerdote apresenta o chamado ícone da união, que representa Nossa Senhora de Fátima e recorda os pedidos de conversão, penitência e de oração pela Rússia. Esta ideia foi para este ícone passar pela toda a Ucrânia, para unir todo o povo, para o povo rezar, arrepender-se, encontrar outro caminho que Nossa Senhora sempre nos propunha, caminho de oração e de mudança da nossa vida de arrependimento. São tantas notícias, tantas informações que a gente tem diariamente, não é verdade? Olha, talvez você já tenha escutado falar aquela importante reflexão que São Marcos propõe em seu Evangelho, no capítulo 8, que adianta ganhar a vida, mas perder a alma. Veja o comentário do professor Marcelo de Elias. Essa mensagem é muito interessante, profunda, e apesar do contexto da espiritualidade, da religião, eu queria falar sobre algo muito semelhante a isso, apenas mudando uma palavrinha. De que adianta ganhar a vida e perder os seus valores. Na essência é a mesma coisa. Porque eu acredito que não vale a pena você corromper os seus valores pessoais somente para ter um resultado imediato ou mais fácil. Nada justifica você abrir mão da sua família, da sua ética, do respeito, da espiritualidade, da fé, seja por seguir exemplos negativos de outros ou por qualquer outro motivo, para ter um resultado ou prazer momentâneo que não vai te fazer feliz por muito tempo. Então, não perca a sua essência, a sua crença, as virtudes que recebeu dos seus pais, antepassados. Não jogue fora aquilo que te trouxe até aqui e sustentou a sua caminhada. O que realmente vale a pena e que nos faz verdadeiramente felizes é viver uma vida íntegra e deixar um legado
Mas do que adianta viver um sucesso aparente? A Defesa Civil emitiu um alerta para risco de chuvas fortes em todo o estado de São Paulo durante essa semana. Então vamos à capital paulista com a Aline Imércio, que tem as informações. Boa noite, Aline. Boa noite a você e boa noite a todos. O alerta de fortes chuvas, rajadas de vento, granizo e descargas elétricas vale para a região metropolitana, litoral e interior do estado. O alerta feito pela Defesa Civil vai de hoje até sexta-feira. Segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, há condições de chuvas intensas, acompanhadas de raios, ventos fortes e acumulados elevados. O destaque e atenção ficam voltados para a Serra da Mantiqueira, onde são esperados acumulados de até 150 milímetros. Na capital, região metropolitana de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Vale do Ribeira e Itapeva, acumulados de 100 milímetros. No Vale do Paraíba, são esperados 120 milímetros de chuva. Os temporais dos últimos dias deixaram um solo bastante encharcado. Com isso, existe o risco de transtornos como deslizamentos, desabamentos, alagamentos e inundações. Nossa equipe conversou com a Defesa Civil, que deu dicas de como se prevenir neste período chuvoso. Nos últimos dias, nós temos observado bastante chuvas atingindo várias regiões do estado de São Paulo. Por isso, o solo já está bastante encharcado. Esse cenário coloca em risco as áreas que são mapeadas com possibilidade de deslizamento de terra. Mesmo que você ache que dê para enfrentar, não se arrisque, não tente passar por um ponto de alagamento. Outro ponto também importante é não enfrentar enxurradas. 15 centímetros de águas podem arrastar uma pessoa e 30 centímetros podem arrastar um veículo. E olha, ao som de trovões, abrigue-se, procure uma edificação e proteja-se para não ser vítima de um raio. Alertas de risco também são enviados via SMS. Basta enviar uma mensagem com o CEP da localidade para o número 40199 ou acionar a Defesa Civil pelo número 199. De São Paulo, Luciana Santos, para o Canção Nova Notícias. Vamos então saber como fica a previsão do tempo para amanhã em todo o país. Com a Yara Naires. Boa noite, Yara. Boa noite, Aline. Quando há possibilidade de temporais, o alerta realmente é necessário. Mas não é só na capital paulista, viu? Nesta quarta-feira, a chuva forte vai chegar a cariocas, capixabas e mineiros que moram entre o sul e leste do estado. Os maiores acumulados se concentram no sul de São Paulo, onde pode registrar 20 milímetros de chuva. Em São Paulo, os termômetros não passam dos 30 graus. E se a preocupação é com um dia nublado e frio, você do Espírito Santo fique tranquilo, porque o sol vai dar as caras e vai fazer calor. As máximas podem atingir os 32 graus em Vitória. Para a alegria dos cariocas, o dia estará bom para a praia, máxima de 35 graus. Tendo uma visão geral do nosso mapa, vemos pontos de chuva pelo país, trovoadas e temporais sobre o Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e lá no extremo do mapa, no sul, Paraná e Santa Catarina. A chuva também chega a esses lugares, mas o sol vai deixar o dia quente. Ontem, a capital paranaense bateu recorde de calor com máxima de 31 graus. Para amanhã, os curitibanos podem esperar máxima de 25 graus. O Centro-Oeste é outra região com temperaturas elevadas. Cuiabá será a capital mais quente, junto com Campo Grande, com 31 graus. Bom, essas são as informações de hoje. Olha, Aline, enfim nos deparamos com o clima mais característico do verão. Sol, calor e pancadas de chuva. Obrigada, Yara. E a gente muda de assunto para falar do Mundo do Circo São Paulo, que possui vários espaços, entre eles Grande Lona, Lona Multiuso e Lona Magia do Circo, além do picadeiro a céu aberto. A programação de férias conta também com as comemorações do aniversário da cidade de São Paulo. Mais de 10 mil metros quadrados do Parque da Juventude, na zona norte de São Paulo, estão ocupados por uma grande estrutura que tem o objetivo de valorizar o universo circense e levar a cultura a pessoas de todas as idades. Todos os dias, às 18 horas, vamos ter espetáculos de grandes companhias de circo e intervenções também.
São artistas, palhaços, pernas de pau, malabaristas, que fazem com que o clima fique leve aqui. Mesmo enquanto não está tendo espetáculo, as crianças estão se divertindo juntamente com as famílias. O Mundo do Circo foi reaberto hoje. A iniciativa da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado oferece atrações até o fim do mês, das 11 da manhã às 6 da tarde. Na próxima semana, haverá uma programação especial, devido ao aniversário de 469 anos da capital paulista. Na semana que vem, de 24 a 29, a gente vai ter o Festival de Circo SP, que aí vai ser uma maratona por dia, que são 3 espetáculos em cada lona, 3 na lona multiuso, 3 na grande lona, a exposição direto. Vai ser uma grande maratona com mais de 15 atividades todos os dias, de 24 a 29, tudo gratuito. Além dos espetáculos, um outro destaque é o que acontece sob esta lona. Uma exposição conta a história do circo de uma forma lúdica e interativa. Ela conta a história do circo, todos os momentos do circo, os palhaços, os tipos de palhaços, é inteiramente interativa, é muito boa para trazer para a família inteira. O pai e o filho vão se divertir no mesmo brinquedo. A retirada dos ingressos acontece 1 hora antes de cada espetáculo. A programação completa está disponível no site mundodocircosp.com.br. Tudo vale a pena na hora que existe a ressignificação do espaço, né? Então, quando a gente teve o primeiro espetáculo, que teve o primeiro palhaço que fez a plateia inteira rir, tudo valeu a pena. A Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, em Aracaju, celebra a memória da morte de um dos religiosos mais queridos. Frei Miguel, como era conhecido, morreu com 103 anos e, para muitos que o conheceram, era um homem que emanava santidade por onde passava. O processo para a beatificação dele está na fase diocesana. Michelangelo Serafini nasceu na cidade italiana de Singoli e ingressou na Ordem dos Capuchinhos em 1925. 11 anos depois, já estava em missão aqui no Brasil, onde ficou conhecido como Frei Miguel. A principal missão assumida era acolher os mais pobres no bairro América, na periferia de Aracaju. A região fica localizada em torno da igreja que Frei Miguel ajudou a construir, o Santuário de São Judas Tadeu. O templo foi o local escolhido para que Frei Miguel fosse sepultado. Aqui estão o hábito que diariamente ele usava, objetos litúrgicos das missas, malas, cadeira de balanço, fotos e até pias batismais, em que Frei Miguel batizou 70 mil crianças. A Ordem dos Capuchinhos acredita na santidade do Frei. Agora, o processo de beatificação do religioso está na fase diocesana. E nós temos muitos relatos de pessoas que alcançam graças pela intercessão de Frei Miguel, o servo de Deus. Ainda em vida, já era conhecido pelos fiéis como um homem santo. A gente já vê muitos relatos com relação à santidade dele, pedidos que as pessoas fazem, e as pessoas chegam muito desesperadas e aí pede a intercessão e consegue essa graça. Então, eu não tenho dúvida da santidade. Desde que ele, quando estava vivo, né? A gente já via a dedicação dele, o esforço que ele fazia, entendeu? Os momentos de orações. Então, isso aí a gente não tem dúvida da santidade. E o nosso olhar agora vai para as igrejas históricas em Pernambuco. Na Catedral da Sé de Olinda, os relatos de santidade de Dom Helder Câmara, servo de Deus. Dom Helder foi arcebispo local, além das curiosidades desta igreja tão importante para o Brasil. No momento em que falava com o Padre Bosco, os seminaristas da Diocese Pernambucana de Garanhuns rezavam o Santo Rosário em frente ao túmulo de Dom Helder. Instante para render graças a Deus pelo ano abençoado e, sobretudo, pedir bênçãos para a fidelidade vocacional. Nós olhamos a vida de Dom Helder, o seu modo de viver, daquele homem que tinha os olhos para o céu, mas ao mesmo tempo os pés firmes no chão, atento às necessidades dos irmãos e irmãs. Ou seja, Dom Helder era um sinal de esperança, sobretudo para aqueles mais esquecidos, marginalizados.
o que me inspira, além de todo esse trabalho que é realizado, é a vida espiritual de Dom Helder. Não é? Vários escritos, né, várias testemunhas afirmam do contato íntimo com Deus que Dom Helder tinha. Né? Não é à toa que vários relatos têm de acordar de madrugada para fazer vigílias, adorações ao Santíssimo Sacramento. Então isso tudo nos inspira, não é? E faz com que nós queiramos ser próximo disso. E para bem celebrar os santos mistérios, a preparação do sacerdote acontece na sacristia. Porque é aqui que o padre se prepara, é aqui que o padre piedosamente, não é, se reveste com a casula, com a alva, né, com a mito, para celebrar bem o santo sacrifício. Então, nesta sacristia, tudo concorre para uma preparação espiritual. Por isso que nós temos aqui relíquias que nos ajudam a pensar em Deus. Não é? O afresco, depois até, eu diria a você, até a beleza e o detalhe dos móveis nos ajudam a entrar em comunhão com Deus. Um lugar encantador que, além de proporcionar o céu na terra, guarda em seu terraço uma das mais encantadoras vistas das cidades irmãs, Olinda e Recife. Outra curiosidade é que todas as demais igrejas da cidade se voltam para a Catedral da Sé, sinal de reverência ao templo que deu início à evangelização local. É uma das riquezas do nosso Brasil. E amanhã vamos conhecer a Capela Dourada na capital pernambucana. E o Santuário do Pai das Misericórdias, sonhado por Monsenhor Jonas Habib, é uma realidade e recebe milhares de pessoas toda semana. É um lugar de oração, meditação, celebração da Palavra de Deus e da Eucaristia. Para manter o santuário e todas as demais obras realizadas pela Canção Nova, contamos com sócios, amigos e benfeitores que nos ajudam na caminhada de evangelização. Vejam só, estamos com 53% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de janeiro. Acesse clube.cançãonova.com e faça a sua doação. Você quem faz a diferença. Obrigada por sua generosa contribuição. Recordamos agora com saudade a presença e a alegria de Monsenhor Jonas Habib, que nos deixou um legado. O fundador da comunidade Canção Nova era incansável na evangelização. Mesmo enfermo e muito debilitado, não perdia tempo para anunciar a boa nova ao povo de Deus. Um momento muito marcante foi no Dia dos Pais. Eu tinha acabado de perder meu pai, fazia 3 meses que meu pai havia falecido, e eu fui para morar na casa do Padre Jonas por conta do contexto de pandemia e tudo mais. E no Dia dos Pais, amanhã daquele domingo, logo quando a gente acordou, os sentinelas sempre acordam junto com o padre, né? E o padre gostava muito de dar o bom dia para o sentinela, né? Bom dia, né? Ele gostava de vir e tal, sempre muito acolhedor, carinhoso, abraçava a gente, né? Naquele dia foi um abraço diferente, né? Ele chegou, ele me abraçou, né? E sabe aquele abraço que a pessoa te segura? Ele me segurou abraçado. E aí ele me disse assim, eu não tenho a pretensão nenhuma de assumir o lugar do seu pai dentro do seu coração. Mas como seu pai espiritual, eu quero ser o abraço do seu pai aqui na terra. Né? Foi muito forte para mim ali. E nos próximos anos, estejamos aqui pelo manto. O legado maior que ele me deixou foi eu enxergar a disposição e o desejo do coração dele de não parar. Ele nunca quis parar, mesmo já debilitado, né? Eu nunca vou me esquecer que quando morávamos lá, eu fazia a live do Terço da Divina Misericórdia no Instagram oficial da Canção Nova, e ele me via fazendo a live, né? E ele perguntou o que é isso. Eu falei, olha, Padre Jonas, isso se chama live. Fui explicar para ele, isso se chama live. Aqui, ó, tinha mais de 4.000 pessoas conectadas. Nossa, mas 4.000 pessoas é um rincão cheio. 4.000 pessoas. Eu também quero fazer live. E no tanto que a gente começou a transmitir as missas dele de domingo, né? Foi dessa experiência que nós começamos a transmitir as missas. E muitas das vezes ele, muito fraquinho, talvez chegando dos momentos de internação que ele passou,
mas ele queria celebrar a Santa Missa, para estar com o povo de Deus. E foi assim que ele deixou esse legado no meu coração, de não parar. O Canção Nova Notícias termina aqui. Assista daqui a pouco, a partir de 8 horas, ao programa Pra Ser Feliz, ao vivo, com o padre Adriano Zandoná. Às 9h30 tem Gente de Fé e às 10h30 você assiste ao PHN. Uma ótima noite a você. Boa noite, paz para você.